Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React, voltando aí com a parte 2, né, da história completa do Arknights, do Angel Dark, o início e depois do fim. Então vamos terminar nessa parte 2 aqui, vamos terminar de ver o vídeo, vamos entender que essa loucura que tá acontecendo aí, meu Deus do céu, é uma coisa atrás do outro. E como eu já tinha dito, né, tipo, os caras estão entre eles, guerreando entre eles mesmo pra ver quem fica no comando tudo, pra no final uma outra raça chegar e acabar destruindo tudo, né, de vez eles se unirem pra lutar de frente contra essas raças aí. Então é bem complicado, né, sempre quando tem a ver com o mundo, assim, com o país, tudo, é uma briga constante, né, de guerra, é complicado. Vamos embora lá. Em 1040 é dado início a uma das maiores guerras de toda a história. Antes da guerra, o Império Gaulês, um dos maiores impérios Como da Terra, sempre, né? vinha passando por uma série de reformas que levaram à sua política expansionista. Isso atingiu o clímax durante o reinado do Imperador Cosega I, que era conhecido por sua grande contribuição para a industrialização e modernização de Gália. Como Gália ansiava por territórios, ela voltou seus olhos para países vizinhos. No entanto, Gália acabou fazendo a escolha errada e tola, ao tentar transformar o reino de Litânia em seu estado vassalo, pois o mesmo naquela época era governado pelo Rei Bruxo, o mais maligno e poderoso da história. Furioso com a proposta feita por Gália, o rei declarou guerra, transformando todos os enviados gauleses na Litânia em estátuas sem vida, e iniciando assim a primeira fase da guerra. Com as numerosas e inimagináveis artes do rei e os pináculos mágicos da Litânia, a Litânia foi capaz de reter seus invasores, que sem escolha voltou seus olhos para o Império Vitoriano, que estava atacando suas fronteiras, pois ambos os países já haviam criado uma rixa antiga, e por causa dessa rixa, o rei Aslan Frederico III, o atual Ai, cara, rei de é só Vitória, ajudou saiu uma Leitânia brecha em um e país, formou os uma caras já aliança com a atacam, né, mesma mano? para Não retaliar tem Gália. como. Enquanto isso, o Império Nossa, de o Rus, país sob o saiu pra lutar governo do contra outro. imperador Vamos lá, vamos Vladimir invadir. Ivanovich, É estava se basicamente assim, expandindo né, para cara? o sul em busca de terras férteis, compartilhando um interesse em comum com a grande coalizão, lançando então também um ataque à capital de Gália. E assim, Gália acabou ficando sob a mira de três nações diferentes. E para piorar ainda mais a situação, o imperador Cosega I, provavelmente por orgulho, cometeu vários erros estratégicos que levaram o mesmo à derrota. E com isso, a trágica morte de Córcega. Algo que surpreendeu até mesmo a coalizão é que a esposa do imperador acabou decidindo se suicidar dentro do palácio, morrendo junto do imperador, cercada por inimigos. A mesma mergulhou um fragmento de Originium dentro de seu corpo, que acabou causando sua morte. A Batalha dos Quatro Imperadores não custou apenas a vida de Córcega e de sua esposa, mas também custou a destruição completa de Gália, uma nação inteira que simplesmente desapareceu do mapa. Uma das consequências da surra de Gália e da guerra foi a independência da Colômbia. Colômbia, originalmente, era apenas uma colônia vitoriana, formada por várias cidades-estados no noroeste. No entanto, durante a guerra, Gália fez algumas invasões no Império Vitoriano, e então a colônia colombiana aproveitou a oportunidade para declarar a independência. Com a pressão que a Gália estava fazendo por um tempo na vitória, ela não teve tempo para conseguir defender suas fronteiras, e por isso não tiveram a opção de impedir a rebelião, o que acabou permitindo que Colômbia se tornasse independente. Foi durante essa época também que houve a fundação da Union Armored, uma organização secreta de assassinos que são responsáveis por aniquilar cavaleiros desonestos. E além disso, o rei bruxo, que havia visto em primeira mão a Colômbia ganhando independência, tentou utilizar Bolívia, que ainda estava sob seu domínio fantoche, para atacar Colômbia e tentar ganhar seu território. Mas em vez disso, acabou acontecendo o contrário, e a Colômbia que acabou invadindo Bolívia. E como consequência disso, acabou ocorrendo o estabelecimento do governo de coalizão pró-colombiano, o que trouxe uma insatisfação entre o imperialismo dos dois países, o que levou à ascensão dos verdadeiros bolivianos que ainda estavam morando lá, fazendo com que por fim ocorresse a guerra civil interminável na Bolívia. Com riscos de sofrer ataque por outro país, a Colômbia aproveitou para conseguir fazer uma relação especial com o país de Sami, que finalmente estava colocando um fim à sua política de isolacionismo. E então ambos países conseguiram estabelecer relações diplomáticas.
10 anos depois, o país de ursos que havia participado da retaliação de Gali começou a lançar pequenas investidas militares invasivas contra Casimirs, o que poderia ter iniciado uma nova guerra, mas acabou não escalonando tanto. Tendo sido reconhecida como uma 10ª guerra, acabou se fechando, com ursos ocupando uma faixa significativa de terra de Casimirs pelos próximos 10 anos. Vendo toda a onda de guerras que estava acontecendo pelo mundo, o país neutro dos Laterano, que agia em nome da Igreja Lateranense, estabeleceu a instituição de seus legati, apóstolos que atuavam como diplomatas de manutenção de paz em toda a terra, para tentar evitar que mais guerras ou destruição de países como Gália acontecessem novamente. E com isso, o mundo mergulha em uma calmaria e paz de 10 anos, sem que uma nova batalha entre países acontecesse. O Império Vitoriano é um país localizado entre Casimirs, Ursus e Leitânia. O mesmo ocupa grandes terras férteis da região central, sendo um dos mais velhos países do mundo. O mesmo participou de vários eventos importantes na história. A batalha contra Casdel, a aniquilação de Gali, além de por muito tempo ser o antigo dominante de Colúmbia. Originalmente, o Império Vitoriano era governado pelos Dracos, e seu país, em maioria, era composto por eles. Mas isso acabou mudando, principalmente quando os Aslans, os humanos felinos, chegaram de Sargon, há muito tempo atrás, buscando novas terras e moradias em Victoria. Mas como inicialmente os orgulhosos Dracos não estavam interessados em compartilhar qualquer autoridade com os estrangeiros que estavam ocupando sua terra por um certo tempo, numerosos conflitos se seguiram, até que eventualmente, por meio de muita negociação, surgiu um amistício entre as duas grandes forças, que decidiu que tanto os Dracos quanto os Aslans tinham o direito de reivindicar monarquia, e ambos líderes de cada lado poderiam se tornar reis, além de que um dos lados poderia tentar reivindicar monarquia única, se tornando o único rei se ousar, deixando subentendido que poderia sim ainda ocorrer brigas internas em busca do trono. Mas embora esse tratado tenha levado inúmeras revoltas sangrentas internas, o país em si conseguiu continuar com tempos de paz. Victoria foi um dos países que mais desfrutou da Revolução Industrial, o que acabou trazendo enorme prosperidade para o Império, até chegar ao ponto de conseguir o status de superpotência da Terra. Participando de várias batalhas e rixas entre países, ele conseguiu aumentar cada vez mais seu território, se tornando cada vez mais um império cheio de poder, sendo chamado até de o país em que o sol nunca se põe. Notavelmente foi durante a Batalha dos Quatro Imperadores, em que o Império Gaulês foi aniquilado, que Victoria teve seu maior triunfo, conseguindo riquezas inimagináveis, embora tendo perdido a Colúmbia. Ainda assim, com tantas riquezas e territórios que havia conseguido, além do direito de poder se promover como uma das superpotências do mundo, fez com que essa era fosse conhecida na Vitória como a Era de Ouro da Victoria. E durante os 10 anos que sucederam sem batalhas, ela pôde aproveitar todas as riquezas que conseguiu. No entanto, essa felicidade e prosperidade logo acabaria, pois no ano de 1072, os Dracos, a outra família real de Victoria, acabou desaparecendo repentinamente, sem deixar qualquer vestígio, forçando os Aslans carregar todo o fardo real sozinho. Além disso, nesse tempo também a riqueza do país estava se esgotando lentamente, e embora as pessoas comuns não soubessem, na realeza um clima estranho rondava. Para lidar com toda aquela situação problemática que estava rondando, o atual rei Aslan fez uma reunião com Robert Cumberland. Isso pois os Cumberland têm sido a família mais fiel aos Aslans, e Robert poderia ser visto até mesmo como o braço direito do rei. Então apenas com ele, Aslan se sentia à vontade para discutir esse tipo de assunto, já que o mesmo sentia algo estranho vindo dos aristocratas que o cercavam. Durante o banquete real, enquanto Robert e Aslan conversavam em uma sala separada, a filha de Robert, Allerdale, acaba esbarrando com alguns conspiradores que planejavam derrubar o rei, mas por ser jovem não consegue entender muito bem do que se tratava o assunto. E então, pouco tempo depois, na metade do banquete, um incidente terrível acontece no castelo. A princesa herdeira Alexandrina Victoria desaparece completamente, sem deixar vestígios, junto à relíquia nacional do Império, conhecida como Brief of Kings.
era uma espada inestimável, sendo até mesmo chamada de espada lendária. O rei desesperado ordena que encontrassem sua filha, mas antes que as tropas pudessem se mover, a mesma rapidamente é localizada na parte de fora do castelo, montada no leão Galwin, carregando a lendária espada consigo. Galwin é um Feraeuros, um animal com capacidade de raciocinar e até mesmo se comunicar. Ele até mesmo resgatou a Lerdali, que estava para ser atacada pelos conspirantes que estavam planejando atacar o rei, que acabaram descobrindo que ela ouvia ouvido sua conversa. O mesmo havia teletransportado a Lerdali para sua frente, e foi quando a mesma acabou se deparando com a jovem princesa Vina, como era chamada, montada em Galwin, carregando a mítica espada. E enquanto ela olhava para o imponente Feraeuros, o mesmo profetiza que os dois eventualmente se encontrariam novamente no futuro. Logo depois, o imponente leão volta com a princesa para o castelo e devolve tanto a princesa quanto a espada. Então o rei ordena que todo aquele incidente seja tratado como um teste para o herdeiro do rei. Mas os aristocratas não conseguem simplesmente aceitar essas palavras, embora também não tivessem prova para conseguir contrariar o que ele disse. O tempo continua a passar e os boatos sobre aquele incidente começam a ser ocultados, pois nem o rei nem os aristocratas queriam muito que aquele incidente vazasse para o público, vendo que seus súditos poderiam acabar passando por problemas monetários por causa do esgotamento de dinheiro que o império estava passando. O rei acaba impondo novas leis, aumentando os impostos do parlamento, dos aristocratas e de ricos empresários. Isso pois o mesmo sabia que durante a divisão de espólios de guerra que aconteceu após a guerra contra Galli, essas pessoas acabaram fazendo a divisão de forma desigual, ficando com mais dinheiro do que foi oferecido à população. E por isso ele acredita que o mais correto e justo seja cobrar a mais dos ricos para garantir um futuro melhor para a população. Mas isso acaba enfurecendo os aristocratas a um ponto que eles não poderiam mais aceitar as coisas do jeito que já estavam. Afinal, os mesmos já estavam há muito tempo planejando uma forma de derrubar o rei. Finalmente, colocando seus planos em prática, os aristocratas conseguem enfurecer completamente o público, fazendo com que a população do Império Vitoriano se volte contra o rei e comece várias rebeliões. Por fim, eles conseguem fazer com que ataquem o próprio Palácio Real e capturem o rei, que foi acusado de traição, loucura e de planos para piorar a vida da população. O rei foi julgado pelos aristocratas e depois enforcado publicamente no quintal de seu palácio. E assim como planejado, os aristocratas vitorianos conseguiram o governo do país, sem colocar um novo rei no trono, iniciando assim a queda da monarquia vitoriana. No entanto, Gawain, que estava vendo tudo aquilo e se recusando a deixar que isso acontecesse, leva a princesa embora do castelo e se esconde com ela nas ruas de Londinium, planejando a esconder e proteger até que a mesma consiga maioridade. E a partir daí a princesa começa a agir sob o codinome de Sieg. Durante esse período também, Robert foi executado pelos nobres, pois o mesmo continuou ao lado de Aslan, mas a jovem Alerdali continuou viva, e a partir daí começou a carregar os fardos, enquanto lembrava da profecia de Gawain, acreditando que um dia a princesa Vina voltaria e recuperaria o trono. E todo esse período ficou marcado na história, principalmente na história vitoriana, como a queda dos Aslans e a promessa de um retorno triunfante. Como é fácil para as pessoas serem manipuladas, Enquanto isso né, acontecia cara? em Victória, outra terra próspera Os que cara estava começando seria a o adentrar mal, em seu período conseguiu manipular sombrio todo mundo foi pra o poder país ficar do lado de deles, Ursus, né? o maior país Pra da poder terra derrubar que faz fronteira com a pessoa Casimir, que queria derrubar Victória, eles. Leitânia, Sami e Yan Os cara faz era o as antigo cagada império dos e depois hipogrifos, mas que após passar complicado, por uma né? revolução interna, se tornou o que hoje é conhecido como Ursus. Ursus, sob o reinado do imperador Vladimir Ivanovich, cresceu de forma desenfreada. Atingiu um pico sem precedentes por meio de inúmeras conquistas que fez ao longo do tempo, seja participando em guerras estrangeiras, como a Batalha dos Quatro Imperadores, onde ele conseguiu bastante terreno do Império Gálico, ou em suas batalhas contra Casimirs, onde ele conseguiu uma boa parte de terreno também,
além da sua própria investida para conseguir mais terreno por conta própria, fez com que Ursus conseguisse se tornar uma das maiores potências do mundo. Nessa busca por terreno, Ursus até mesmo foi para a fronteira do norte, onde se encontrou com os demônios antigos. Mas com seu atual exército supremo, o Império conseguiu detê-los, mostrando o quão brutal e poderoso era seu exército invencível. Nessa época, vários testemunhos apareceram que comentavam e falavam sobre o grande poder do exército de Ursus, que era capaz de massacrar qualquer inimigo, utilizando seus 4 guardas reais, seus 3 mendigos, 2 grupos de exército que poderiam dizimar um ducado e um soberano que poderia lançar o mundo em caos. No entanto, esse crescimento acelerado de Ursus tem um custo. Suas imensas forças armadas colocaram enorme pressão sobre a economia da população, especialmente quando os despojos de guerra não podem sustentar novas conquistas, fazendo com que à medida que o Império crescesse, ele também sofresse muitas derrotas, o que até mesmo levou a uma queda na moral do Império. E essa insatisfação do público poderia novamente causar uma revolução interna, como já havia acontecido há tempos atrás. Vendo isso, a liderança Ursini notou que era necessário ter um bode expiatório para assumir a culpa, o ódio e o ressentimento que os cidadãos tinham com o Império. E esse bode se tornou os infectados. Para desviar a atenção da culpa do Império, os líderes de Urso começaram a acelerar a perseguição contra os infectados, fazendo com que o preconceito sobre eles aumentasse, criando os falsos relatórios, dizendo que eles eram culpados por muita coisa, que eles poderiam ser culpados até pela doença, e que eles poderiam infectar outras pessoas que estivessem envolvidas com eles, encorajando as brigas e preconceitos contra os infectados, tudo para mascarar a própria culpa sob o estado que o Império estava. Nessa época, o Imperador Vladimir também acabou ficando doente, o que fez com que os outros líderes do país notassem que isso poderia preocupar ainda mais os cidadãos e fazer com que eles voltassem a culpá-los. E então, tentando novamente arrumar outra distração, Ursus inicia uma guerra contra Higashi, que estava envolvido em uma guerra civil, acreditando que assim eles conseguiriam vencê-los e fazer com que a população se distraísse. Mas o que eles não esperavam é que Ursus sofresse uma grande derrota contra Higashi, que até mesmo conseguiu invadir com sucesso Ursus, conquistaram uma parte de suas terras e causaram um declínio ainda maior no país. Vendo a situação em que Ursus estava, Casimir também aproveitou a chance para recapturar os territórios que haviam sido ocupados por Ursus, algo que eles conseguiram fazer com sucesso. E então, após uma devastadora guerra contra Higashi e a perda dos territórios para Casimir, Ursus entrou em um período extremamente precário e instável, onde qualquer coisa poderia muito bem começar uma guerra civil. E aquilo que acabou sendo o estopim foi a morte do imperador Vladimir, que morreu pouco tempo depois da derrota contra Higashi, iniciando assim a grande rebelião. Enquanto tudo isso acontecia por cima, atrás dos bastidores, existia um homem chamado Budrocast, que mais tarde veio a ganhar o nome de patriota. Ele era um dos 3 mendigos do exército imperial de Ursus. Embora poucos soubessem, Budrocast era um mendigo de Sarkaz, que após o êxodo de Casdel, acabou se aliando ao Império de Ursus. Lá, o mesmo construiu uma família acolhedora. Primeiramente, o mesmo se casou com uma gentil mulher chamada Ellen, e juntos tiveram um filho chamado Grosvazel, que no futuro se tornaria um estudioso, estudando os mendigos. Ele era um soldado leal do imperador Vladimir e uma das cartas na manga mais forte do exército imperial. Embora no início o mesmo tenha sido extremamente feliz, infelizmente sua prosperidade e serenidade duraram pouco tempo. Na época em que Ursus começou a entrar em crise, sua esposa Ellen faleceu. Por lealdade a ela, ele se recusou a casar novamente, e como um pai amoroso, Patriota se esforçou para cuidar o máximo de seu filho, mesmo que ele não pudesse ficar muito tempo com ele, já que participava do exército. Conforme seu filho ia crescendo e amadurecendo, ele acabava tendo ideologias diferentes e conflitantes com a de seu pai, pois o mesmo seguia as ordens do Império cegamente, sem se importar com nada, acreditando que sua lealdade deveria ser aquilo que ele deveria colocar em prioridade. Mas seu filho conseguia ver que o Império era tirânico, pois tratava os infectados como lixo,
apoiando o preconceito contra eles e deixando que eles vivam de forma tão precária. Após a morte do imperador Vladimir, o patriota continuou a sua servidão ao império, mas em uma de suas batalhas, o mesmo acabou contraindo a doença da euripatia, mas para evitar que acabasse sendo tratado como os outros, ele escondeu, deixando apenas alguns de seus companheiros do exército saber, assim como seu filho. Ele se esforçou para continuar vivendo uma vida sossegada com seu filho, mesmo que parecesse impossível. Isso até a Grande Rebelião. A Grande Rebelião ocorreu principalmente porque os monarquistas, que apoiavam um novo imperador, Fjord, lutaram com os belicistas, que discordavam do novo imperador. Ainda assim, a vitória dos monarquistas era óbvia, só que o que eles não esperavam é que os infectados causassem uma rebelião no meio do conflito, por discordarem de ambos os Era lados, óbvio já que que ia nenhum acontecer deles isso, planejava né, cara? melhorar a situação atual com os infectados, os cara e causaram planejavam isso. continuar os tratando do mesmo jeito. Por ordens do Império, o patriota liderou seus soldados para reprimir os militantes que estavam causando tanta confusão, mas sem que o mesmo soubesse. Grovaesel, seu filho, na verdade, estava do lado dos infectados, liderando um dos exércitos, e acabou se envolvendo naquela rebelião. E como resultado, no momento em que a revolta acabou se transformando em um derramamento de sangue, seu filho acabou morrendo. E quando o patriota chegou, tudo o que ele pôde ver foi o cadáver dele, algo que deixou uma cicatriz profunda no coração do patriota, no qual ele acabou se culpando pela tragédia, e então abandonando o exército, por decepção com sua amada pátria. Como resultado daquela rebelião sangrenta, um grande número de oficiais de alto escalão foram expurgados do exército, o que acabou enfraquecendo a força nacional do país. E embora a rebelião não tenha expurgado completamente a velha aristocracia belicista do país, suas consequências deram origem ao domínio de uma nova geração de nobres, que eram vistos como mais moderados e progressistas. Também inspirou outros a se levantarem e lutarem pelos direitos dos infectados. Enquanto isso estava acontecendo em Ursus, em Higashi, o país que havia ganhado a guerra contra Ursus ainda passava por uma guerra civil entre o clã Koga do norte e o clã Mitsumoto. A guerra civil durou 20 anos, até que os dois assinassem uma trégua, fazendo com que os dois clãs comandassem juntos a nação. Voltando para Ursus, em 1077, pouco tempo depois da Grande Rebelião, um grupo de mineradores do país de Urso escavou um sarcófago, um dispositivo antigo, e o instalou na cidade de Chernoborg. Vários cientistas foram contratados para pesquisá-lo. Alguns dos cientistas que foram chamados para investigar o sarcófago foi Kautsitsi, uma cientista brilhante e enigmática, que ganhou o posto de liderança na pesquisa, além de Lilian e seu marido. Ao pesquisarem o sarcófago, eles notaram que o mesmo era um dispositivo extremamente antigo, e que, diferente de todos os outros dispositivos conhecidos, o mesmo não utilizava energia do Originum, e sim uma energia desconhecida, extremamente potente, que mesmo em menor potência, já seria o suficiente para alimentar toda uma cidade. Os cientistas acreditaram que se estudassem aquele sarcófago, eles poderiam revolucionar o mundo, utilizando ele como fonte de energia para Ursus e livrar o país da dependência do minério, que causava a doença da euripatia. Por outro lado, eles também sabiam que esse objeto em mãos erradas poderia facilmente ser usado para a criação de armamentos extremamente poderosos, o que só traria ruína para o mundo. Mas antes que eles conseguissem ter qualquer resultado na sua pesquisa, um massacre sangrento acabou caindo sobre eles, quando um dos exércitos de Urso, liderado pelo Grand-Duque Vanya, os alvejou por ocultar informações confidenciais. Uma grande parte dos cientistas foi assassinado, enquanto os sobreviventes fugiram e se esconderam, e por um bom tempo permaneceram no anonimato. Foi por volta também de 1077 que ocorreu a invasão de Lugmen. Kashichei, ou também conhecido como Serpente Negra Imortal, era um duque do Império de Ursus e membro da aristocracia. Um dos membros da velha guarda que sobreviveu à Grande Revolução. Ele foi um dos que iniciou todo o ataque e preconceito contra os infectados, e acredita que Ursus só é bem comandada se estiver sob domínio da nobreza. Ele acredita que o conflito é a natureza da terra e que os fins justificam os meios, e por isso ele se diz sendo capaz de fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Com o objetivo de novamente erguer seu país,
Kashichei invade e ataca Lungmen, uma das terras de Yan, decidido a conquistar o pequeno estado, derrotando cara, isso aí Wei nunca vai e mudar, o né, Edward, e trazendo honra Questão de das volta guerras. a Ursus. Lungmen é uma Sempre vai região virar uma autônoma guerra de Yan, dentro do localizada país entre e Casdel fora e do Ursus, país, né? é bastante próspera e Tudo por causa de avançada, e recursos, governada armamentos, pela essas família coisas. imperial. Complicado. Wei Yenyu é o irmão mais velho do atual imperador Trulong e o marido da princesa Higashian. Ele era o chefe executivo da cidade nômade de Lungmen e tinha como seu braço direito Edward, o marido de sua irmã, seu verdadeiro amigo e aquele que ele considerava um irmão. No entanto, enquanto o ataque de Kashichei ainda estava na fase inicial, o mesmo fez maquiações ao lado de um misterioso unicórnio que fez Edward ser acusado falsamente e julgado pelo imperador de Yan. Quando Wei desesperadamente tentou se explicar e dizer que havia sido engano, o imperador, furioso, ordena que o mesmo matasse Edward ou a filha dele que estava crescendo na barriga de sua irmã. Vendo que não havia escolha, até mesmo Edward pede para que Wei o mate e poupe a vida de sua filha, o que o mesmo acaba por fazer, algo que um tempo depois fez com que sua irmã falecesse por depressão profunda, o que tornou Wei o guardião legal das duas meia-irmãs, Talula e Shenhe, agora que seus pais haviam morrido e sido executados. E com esse grande baque psicológico que Wei enfrentou, Kashichei observou que era a oportunidade perfeita para finalmente iniciar sua invasão, causando um ataque em Lungmen, com o objetivo de conquistá-la, como parte de sua ambição imperialista. E embora sua invasão tenha causado uma guerra que destruiu metade da cidade, ele acabou com os planos frustrados, pois não conseguiu vencer Wei, Lin e o Rei Rato, que o enfrentaram e conseguiram derrotá-lo. Apesar do fracasso, Kashichei deu um jeito de conseguir sequestrar a jovem Talula, parente de Wei e filha de Edward, a levando com ele para utilizá-la como ameaça, caso alguém tivesse alguma ideia de tentar prendê-lo. Ele até mesmo jurou que se alguém tentasse salvar Talula enquanto ele estivesse com ela sob mãos, as bombas algemadas nela explodiriam, matando a garota e aniquilando a cidade. Para salvar a cidade de Lungmen, Wei acabou se vendo forçado a desistir de Talula, algo que sua meia-irmã Shenhe não conseguiu esquecer. Um tempo depois, Wei, que não conseguia aceitar como tudo havia acabado, tentou até mesmo conduzir um resgate, mas foi detido porque sabia que se ele invadisse Ursus sem provas de um sequestro, apenas incitaria uma guerra completa contra Yan, que já estava em uma situação complicada com Leitnia. Vendo que estava em uma situação onde não podia fazer nada, onde era impotente e só podia aceitar, ele não teve escolha a não ser desistir completamente de Talula e da promessa que havia feito ao seu amigo de amar sua filha. Tudo o que ele pôde fazer foi jurar que nunca mais deixaria que Kashichei prejudicasse Lungmen ou a terra de Yan novamente, e cuidaria de Shenhe, pois sentia que apenas ela poderia salvar Talula um dia. Enquanto tudo isso acontecia no outro país que também havia participado da Batalha dos Quatro Imperadores, também estava passando por drásticas mudanças. O reino de Leitânia é um país localizado entre Casimir, Siracusa e Victória, além de Ursus também. Ele é composto de numerosas cidades nômades, semi-independentes. O mesmo era governado pelo poderoso e maligno Rei Mago, e sob ordens dele havia aniquilado completamente Gali. No entanto, seu reinado de terror acabou fazendo com que seu povo se revoltasse, e como resposta a essa revolta, as Imperatrizes Gêmeas apareceram e conseguiram colocar um fim à vida do Rei Bruxo. Graças a isso, elas começaram a ser vistas como heroínas, que mataram o malvado rei. As mesmas haviam conseguido se apoiar na revolta que estava acontecendo para conseguirem a chance perfeita de fazer tal ato. E após isso, ambas foram coroadas como imperatrizes gêmeas, que restauraram a paz da nação, liberando seu povo do controle sombrio do Rei Bruxo. E é dentro do período de tempo de 1080 para 1084 que vários acontecimentos de extrema importância para a história ocorrem. A Ilha Rhodes, um navio terrestre antigo e desconhecido, foi localizado e desenterrado. O mesmo navio que no futuro serviria de base para os protagonistas. Casdelina Teresa assume a liderança dos Sarkas, se tornando o rei Sarkaz atual, e com o apoio da Comissão Militar de Casdel,
começa a reconstruir seu país Casdel ao lado de seu irmão Therese. E Teresa é uma figura de extrema importância para a história, pois ela é uma das responsáveis pela criação de Babel, que no futuro se tornaria a Ilha Rhodes, a organização farmacêutica a qual o protagonista faz parte, além de ser uma figura de extrema importância para a jovem Anya, já que ela esteve envolvida em sua criação. E além disso, foi nesse ano que os cientistas sobreviventes ao expurgo do sarcófago, Lilian e Cal Itz, se reuniram e assassinam Vanya, o Grand-Duque de Urso, que havia iniciado o assassinato dos cientistas que estudavam o sarcófago, o eliminando e voltando a estudar o sarcófago, o mesmo que no futuro seria o lugar aonde o doutor, o protagonista da história, desperta. No episódio 1, ou capítulo 0 no jogo. Mas seja como for, o vídeo já está ridiculamente gigante, e por isso eu vou parando por aqui, e espero que tenha curtido. Se curtiu, deixe seu like para que eu possa... Caraca, gente, teve bastante coisa. Então, no caso, é um protagonista que tem dessa obra aqui, porque pelo que eu entendi, eu achei que seria aquela menina que aparece no anime lá, pra quem assistiu o anime, viu o anime lá, aparece aquela menina lá. Aí eu fui ver os comentários e ninguém gosta dessa menina aí, a personagem que aparece lá no anime. Aí eu fiquei meio que perdidaço achando que ela seria a protagonista, mas ao que parece, não sei se é isso mesmo, parece que é um homem que é o protagonista, né? No caso, tem que jogar o jogo pra você entender, pra ver quem que é de fato o protagonista do Arknights. Porque é o que quando aparece lá a menina no anime, eu até achei que ela seria o foco, tanto no jogo também, né, como protagonista. Aí os caras falam que não gostava dela, não sei o que lá. Eu não sei, né, eu não conheço o personagem em si pra falar, né, se eu gostaria ou não do personagem. Mas provavelmente é alguma coisa, né, o tipo de personalidade, as ações que ela deve tomar, que acabam, tipo, meio que as pessoas não gostando tanto do personagem em si. Mas achei bem interessante essa história aqui do Arknights. Nossa, teve muita coisa. É guerra atrás de guerra, cara. Foi o episódio inteiro depois do início da nova era. Nossa, é guerra atrás de guerra, cara. Era país guerreando entre eles mesmo, país guerreando contra outros países, tudo por causa de recurso, outros por causa da ambição deles mesmos, de querer governar todos. Complicado, cara. Sempre vai haver isso, tipo, não importa as eras, né? Sempre haverá as guerras. E os caras devem se unir para lutarem contra o inimigo em questão, né? Que provavelmente vai aparecer depois. Já apareceu alguns aqui, né? Destruindo algumas certas partes da cidade. Os caras ficam guerreando entre eles e contra outros países, cara. Pra no final chegar um inimigo mais poderoso e destruir todos eles, né? É complicado isso. Mas gostei bastante, cara. Teve muita coisa, mas ainda assim bem interessante. E contou sobre bastante personagens aqui que provavelmente no jogo deve falar, ou não sei. Não sei se aqui seria focado no passado, depois no presente, no futuro, que seriam os personagens do jogo. Não sei, eu teria que jogar o jogo e entender um pouco mais pra saber e comparar ele com a história aqui e o jogo, os personagens. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo e vamos me interagindo, beleza? Indo nessa, falou, até a próxima e fui!